Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros alunos e minhas caras alunas do primeiro período do curso de agronomia. Eu dei essa aula ontem e, infelizmente, ela não ficou gravada, né? Só um aluno apareceu até um segundo durante a aula e ela não ficou gravada. Então, agora a gente vem para cá para gravar e não perder. Então, a gente vai trabalhar hoje os princípios de Galileu. Então, princípios de Galileu, também chamado, nesse princípio que a gente vai trabalhar, né, ou da independência de movimentos, ou da independência de movimentos. Então, o que é que acontece? Não sei se vocês já perceberam que alguns movimentos próprios nossos, né, eles se dão ao mesmo tempo junto com o outro. Ou seja, eu tenho dois movimentos ao mesmo tempo. Até quando a gente anda sobre o solo, a Terra ela está girando em torno de si mesma, tem um movimento próprio dela de rotação. A Terra está girando em torno do Sol, eu tenho a translação da Terra. Então, qual é o nosso movimento em relação ao Sol? A gente tem que começar a pensar isso. Até quando eu estava trabalhando no início com vocês, trajetória, ó, vamos dizer que aqui eu tenho o solo, aqui, né, o chão. Aí tem um cabra aqui, tem um avião, né? Aqueles aviões bem bonitos que eu desenho. Aí o cara do avião resolve, ele está com a velocidade V para cá. Aí resolve soltar uma bomba, né? Resolve soltar uma bomba. A bomba sai do avião e como o avião está indo para lá, quem está no solo vê esse movimento, essa trajetória, né? Então, a trajetória semi-parabólica. Quem está no avião vai ver, ou seja, a cada momento que ele vai passando aqui, ele vai vendo a bomba aqui, né? Ou seja, a trajetória da bomba para quem está dentro do avião é essa daqui. Logo, para quem está dentro do avião, a trajetória ela é retilínea. Então, a gente tem que começar a pensar nessas coisas quando a gente trata de alguns movimentos simultâneos. Como assim um movimento simultâneo? Imagine você dentro de um ônibus. E o ônibus está se movimentando em relação à estrada. E você se levanta da cadeira do ônibus, vai até a frente conversar com o motorista, você volta para a sua cadeira. O que é que acontece? Você está num movimento relativo com o ônibus. Se você quiser calcular sua velocidade em relação à estrada, se você está sentado, é a própria velocidade do ônibus. Mas, professor, minha velocidade é zero, porque eu estou sentado sim, em relação ao ônibus. Eu tenho dois movimentos simultâneos, no caso, quando você se levanta. Eu tenho o movimento do ônibus e o seu movimento em relação ao ônibus. Então, eu tenho que sempre analisar isso, que a gente vai chamar de seu movimento em relação ao ônibus como uma velocidade própria sua, né? A sua velocidade própria. Então, o que é que acontece? Ó? Cada movimento desse, a gente vai considerar que ele é independente. No seu caso, né? Eu vou ter o movimento do ônibus e eu vou ter o movimento da pessoa. Eu vou ter o movimento da pessoa. São movimentos independentes para a gente determinar qual é a sua velocidade em relação à estrada. Um exemplo, que é a velocidade relativa, né? Então, o que é que a gente olha também? Eu tenho um rio, né? Eu tenho a margem do rio aqui. Vamos dizer que a outra margem do rio aqui. E o rio corre aqui, ó. E ele está vindo para cá. A correnteza do rio é para lá. A gente vai chamar de velocidade de arrasto. Aí você está aqui no ponto A, resolve nadar ou ir de barco, sair, só que você nada perpendicular à margem, ortogonal à margem, ou seu barco, quando você mira, bota ele perpendicular à margem aqui, né? Ou seja, você bota seu barco para cá. É a velocidade própria. Vamos chamar aqui velocidade do barco. É a velocidade própria. E a correnteza está te levando para lá. Logo, você vai chegar no ponto B aqui. Ó. Você vai chegar no ponto B, onde você vai ter a velocidade relativa.
do barco em relação ao quê? Em relação à margem. Porque a velocidade própria do barco que ele vai desenvolver em relação à correnteza. Não, na verdade, a velocidade relativa em relação à correnteza. Essa própria do barco em relação à margem. Essa é a velocidade relativa, né? Eu tenho independência, eu tenho a velocidade da correnteza, eu tenho a velocidade do barco. Aí eu tenho a relativa do barco, né? Em relação à margem. Essa própria do barco é em relação à correnteza. Em relação à correnteza. Tem uma linguagem mais técnica para a gente chegar a uma fórmulazinha aqui, mas a fórmula melhor para a gente entender é o seguinte, ó. Se você botar os vetores aqui, eu tenho a velocidade da correnteza para cá, velocidade da correnteza, que eu vou chamar de arrasto, e aqui eu vou chamar de velocidade própria, né? Então, o que é que acontece? Você percebe que isso aqui é uma soma de vetores. A velocidade relativa, ela vai ser a velocidade própria mais a velocidade de arrasto. Esse mais é o mais vetorial. Eu ainda não defini, né? O módulo, que eu vou falar agora sobre os módulos, né? Então, eu vou trabalhar sempre com isso aqui, ó. A velocidade relativa é a velocidade própria mais a velocidade de arrasto. Guardem isso na cabeça de vocês. A velocidade relativa é a velocidade própria mais a velocidade de arrasto. E vamos entender se você estiver no mesmo sentido do arrasto. Então, eu vou agora analisar o que é o módulo. Vamos pensar no módulo. Módulo. Eu vou ter 4 situações para o módulo, né? Vamos dizer, a pessoa, o barco que for, no mesmo sentido do arrasto, que no caso, se for o rio, é correnteza, no mesmo sentido do arrasto. Eu vou ter sentido oposto ao arrasto. No mesmo sentido do arrasto, você pode pensar também que se você esteja numa esteira rolante, numa escada rolante, então se você se movimenta, você não fica parado em relação à escada, né? Porque tem gente que vai para o shopping, não sei o quê, aí fica parado e deixa a escada te levar. Mas você tem gente também que é agoniado, né? Vai subindo enquanto a escada está subindo, vai subindo junto. Ou seja, você está indo no mesmo sentido da escada. Ou seja, quem te arrasta a escada, a correnteza é como se fosse a escada. E você se aproveita dela para, tipo, aumentar sua velocidade em relação ao solo. Então, eu tenho o mesmo sentido do arrasto, o sentido oposto ao arrasto, que aí eu vou mostrar aqui, né? Eu tenho perpendicular ao arrasto, sentido perpendicular ao arrasto, e por fim, nenhum dos três, né? Eu vou ter um certo ângulo aí para trabalhar. Então, vamos começar com o primeiro, né? Mesmo sentido do arrasto. Mesmo sentido do arrasto. Vamos pensar no rio, né? Lá, ou então na escada rolante, que eu estava falando, né? Na esteira rolante do aeroporto. Então, o rio está descendo aqui para cá, né? Ou seja, velocidade do arrasto da correnteza. E você, seu barquinho, ou você nadando, barquinho, né? Botar barquinho. O barco está indo no mesmo sentido do arrasto. O que é que acontece vetorialmente? Dois vetores no mesmo sentido. Se eu faço a soma, eu somo literalmente, né? Em módulo. Então, se eu tiver dois vetores no mesmo sentido, eu quero saber a resultante, eu somo. Então, quando eu tenho dois, no caso, o arrasto e o barco no mesmo sentido, né? A velocidade relativa em módulo. Não vou botar módulo assim, não, né? Como a gente viu em cálculo, né? Vou botar sem a barra, sem as barras e sem a flecha, né? A velocidade relativa em módulo vai ser a velocidade própria mais a velocidade de arrasto. Então aqui é beleza, né? Aqui eu somo literalmente. Agora no sentido oposto. No sentido oposto. Eu vou ter aqui sentido oposto
ao arrasto. Sentido oposto ao arrasto. Então, o que acontece? Eu vou botar o barquinho para lá. Vou botar o barquinho para lá. O que significa? Ele está subindo o rio, né? A linguagem técnica. Ou então você está numa esteira rolante ou numa escada rolante, você está indo no sentido oposto. Você está indo no sentido oposto. Vetores de sentido opostos eu subtraio para dar resultante. Eu subtraio. Logo, a velocidade relativa vai ser a velocidade própria menos a velocidade de arrasto. Menos a velocidade de arrasto. Se o barquinho estiver perpendicular, né? Agora, tópico 3. Sentido perpendicular, usar a linguagem perpendicular que vocês já conhecem, ao arrasto. Como é que fica? Vou botar barquinho também, né? Aí é mais fácil a gente perceber perpendicular, que foi o nosso primeiro exemplo. Aqui eu tenho um arrasto, a correnteza é quem te arrasta. Aí eu boto aqui, o barquinho sai daqui, vamos dizer, ele está aqui. Desenha direito, já. E ele vai assim. Ou seja, perpendicular ao arrasto. Eu tenho o quê? Dois vetores perpendiculares, né? Eu tenho a velocidade própria, nesse caso aqui, para cima, a velocidade de arrasto para a direita, nesse caso. Logo, eu tenho dois vetores fazendo 90 graus entre si. O que é que significa isso, dois vetores 90 graus entre si? Eu posso usar o teorema de Pitágoras aqui, né? No caso, né? Para achar resultado, eu já sei que é para cá, a velocidade relativa. Aí eu uso o quê? Velocidade relativa ao quadrado. Velocidade relativa ao quadrado é igual a velocidade própria ao quadrado mais velocidade de arrasto ao quadrado. Então é assim, ou você bota logo a raiz, né? Velocidade relativa é igual a raiz da velocidade própria ao quadrado mais a velocidade de arrasto ao quadrado. Tudo dentro da raiz. Tudo dentro da raiz. Então, quando é perpendicular, teorema de Pitágoras. E quando tem um ângulo qualquer, né? Eu tenho um ângulo qualquer aqui, né? Quarto caso. Um ângulo θ, que não é zero. Lembrar que θ igual a zero é mesmo sentido. θ igual a 180 graus, sentidos opostos. θ igual a 90 graus, perpendicular. O ângulo θ diferente desses três, né? É o ângulo θ entre a velocidade própria e o arrasto. Própria e o arrasto. Então, o que é que a gente vai ter aqui, ó? Deu para ler lá a velocidade própria, porque desce para cá, né? θ igual a 0 grau, o que é que eu tenho? Mesmo sentido. Foi o tópico 1, né? Beleza, vou botar aqui. Mesmo sentido. θ igual a 180 graus, sentidos opostos. Foi o 2. θ igual a 90 graus, perpendicular. Foi o 3. Logo, vai ser nenhum desses três. Um ângulo qualquer, que não seja nenhum desses três. Então, vamos dizer que eu tenha para cá a velocidade própria e meu arrasto está para cá. Aí eu vou usar a regra do paralelogramo, né, para determinar a resultante em vetor. Aí eu uso a regra do paralelogramo. Está aqui a minha resultante vetorial, né? Minha resultante vetorial. E em módulo, eu não tenho um ângulo θ aqui entre os vetores, entre a velocidade própria e a velocidade de arrasto. Eu vou usar a lei dos cossenos. Nesse caso aqui, né? Deixa eu ver se dá para escrever aqui mais embaixo. Eu vou usar a lei dos cossenos. E como é que você determina a lei dos cossenos? Vetor resultante ao quadrado e módulo. No caso, né, a resultante ao quadrado é igual o vetor A, né? O vetor ao quadrado, mais o segundo vetor ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vetor, vezes o segundo vetor, vezes o cosseno do ângulo. Eu já vi
lei dos cossenos em outra situação. Para arrasto, sinceramente, faz tempo que eu não vejo, né? Mas eu estou dando por desencargo de consciência, vai que cai, né? Então, velocidade relativa ao quadrado, que é a resultante ao quadrado, é igual ao primeiro vetor ao quadrado, mais o segundo vetor ao quadrado em módulo, né? Mais duas vezes o primeiro vetor vezes o segundo vetor, vezes o cosseno do ângulo entre os vetores. Então, é assim que a gente determina a lei dos cossenos. Então, vamos para o exercício do livro. Aí, acho que eu vou fazer os dois. Dou uma terminada na aula e depois eu volto a essa mesma aula para gravar só o exercício. Porque aí fica mais fácil para vocês, ustedes. Deixa eu ver se eu apareço aqui. Eu botei... Não quero essa tela. Eu quero... Cadê? Acho que era essa mesma que não está aparecendo. Essa mesma aqui. Cadê? Deixa eu me ver aqui. Não, aqui é aqui, aqui é aqui. Ou desapareceu o que eu quero mostrar. Não estou vendo aqui, deixa eu sair, que aí eu vou ditar a questão, beleza? Na apostila de vocês, é a questão primeira disso daqui que a gente está vendo. Beleza? Princípios de Galileu ou da independência de movimentos. Então, vamos lá. Questão 1. Acho que vai dar. Se eu fizer assim, dá para a gente lê-la. Deixa eu tentar aqui. Deixa eu vir para cá. Pronto, não sei se vocês estão lendo aí. Estão lendo, ó. Entre as cidades A e B, existem, aqui, né? Entre as cidades A e B, existem sempre correntes de ar que vão de A para B, com a velocidade de 50 km por hora. Um avião voando em linha reta, com a velocidade de 150 km por hora em relação ao A, demora 4 horas para ir de A até B. Qual é a distância entre as duas cidades? Beleza? Então vamos lá. Desenhar aqui, né? O avião está na cidade A e vai para a cidade B. E o vento está indo de A para B. Então eu tenho um vento de A para B com velocidade que é de arrasto, né? Ele diz que é 50 quilômetros por hora. Só que o avião vem de B até A. O avião está vindo de B para A. O avião vem daqui para cá. O avião vem daqui para cá. Eu estou botando assim, fica até feioso, né? Eu vou escrever melhor aqui. Ponto A, ponto B. Aí eu tenho ventos, aqui, ventos, que tem velocidade de 50 km por hora de A para B. E o avião resolve, aqui, né? E de B para A, com a velocidade de 150 km por hora. Que é a velocidade própria dele, né? Que é em relação ao ar. Velocidade própria do avião de 150 km por hora. Quando ele diz que é em relação ao ar, é a própria. Em relação ao ar. Em relação ao ar. É a própria. Aí se pergunta, levou 4 horas, como se fosse subindo o rio, né? Determine a distância entre as duas cidades. O tempo foi de 4 horas. Logo, eu preciso saber qual foi a velocidade real, né? Que ele foi de B para A. Porque 150 é a própria dele, né? É a independência do movimento. Então, como eu estou em sentidos opostos, ó, a velocidade relativa, aí sim, dele em relação ao solo, porque ele já está com a velocidade de 150 em relação ao ar. Então, em relação ao solo, na verdade, em relação ao ar, ele está com 150 em relação
ao solo, né? Aqui ele diz que é em relação ao ar, beleza. Aí eu tenho 150 menos 50, sentidos opostos eu subtraio. Logo, a velocidade que ele adquire relativa é de 100 km por hora. Eu retiro, né? Eu estou indo com 150 próprio, menos o que está me empurrando. 50 vai dar 100. Logo, eu sei que velocidade média é ΔX sobre ΔT. Então, 100 é igual a ΔX, o que eu quero, sobre ΔT, que é de 4. Fazendo meio pelos extremos, né? ΔX vezes 1, ΔX, 4 vezes 100, 400 quilômetros por hora. Então, essa é a velocidade, essa é a quilômetros por hora não, quilômetros, né? Essa é a distância entre as duas cidades. A distância entre as duas cidades. Beleza? Vamos lá ver outra questão aqui. Deixa eu vir para cá. Aí embaixo aqui, ó, aqui 400 quilômetros, a distância entre A e B. Eu tenho várias questões aqui embaixo. Como eu disse, eu vou resolver com vocês algumas na próxima parte dessa aula. Eu vou fechar com a 4 agora. Vou fechar com essa 4 aqui. Tem alternativa, né? No caso, um saveiro com motor a toda potência. Eu gosto de vídeos mais curtos, para vocês verem até o fim. Eu vou deixar alguma surpresa nesses vídeos, né? Ó, quem estiver vendo esse vídeo agora, nesse momento, me manda uma mensagem que você vai ganhar alguma coisa. É, companheiro. Beleza. Então, um saveiro é um tipo de barco, né? Com motor a toda potência, sobe o rio a 16 km por hora e desce o rio a 30 km por hora, né? No caso, essas velocidades medidas em relação às margens do rio. Eu já tenho a velocidade relativa. Essas velocidades são as relativas. São as relativas. Sabe-se que tanto subindo como descendo, o saveiro tem a velocidade relativa de mesmo módulo. Professor, essa não é a própria, não, porque já está dizendo aqui. Não, essa é relativa, né? O saveiro, tanto subindo como tem a velocidade própria, né? Na verdade, a velocidade relativa em relação ao rio, que é a própria, em relação ao arrasto, que a gente vai chamar, né? Quando chama a velocidade relativa em relação ao rio, é a velocidade própria dele. É como eu estava falando sobre você, né? Em relação ao ônibus. Se você está sentado no ônibus, a velocidade própria é 0. Mas, professor, eu não estou com a velocidade do ônibus, sim, relativa à margem. Mas em relação ao ônibus, é a sua velocidade própria, é a independência dos movimentos. Então, essa é a velocidade própria. Essa aqui é a própria, para você estar ligado aqui. Você não pode estar desligado. Essa daqui é a própria. E está dizendo que ele tem a velocidade própria, a mesma, tanto subindo como descendo. As águas do rio tinham velocidade constante V. Nesse caso, quanto equivale a velocidade do rio, da correnteza das águas, né? Quanto equivale a velocidade do rio. Então, essa questão 4 não está resolvida, né? Da lista de exercícios. Porque eu vou fazer uma lista, vou gravar uma aula só de exercícios, eu vou misturar também com o movimento circular, que a gente viu na aula passada, né? Então, questão 4 diz o seguinte: um saveiro com motor, vamos botar o rio, né? Que fica mais fácil. Ele, vamos dizer que eu estou com o rio assim, e ele está vindo para cá, a correnteza, né? Vou botar a velocidade de arrasto. Subir rio é ir contra a correnteza. Então, está dizendo que quando ele sobe o rio, quando ele vem para cá, a velocidade dele é de 16 km por hora, em relação à margem. Beleza, é a relativa. Relativa à margem. A margem é aqui. Quando ele desce o rio, a velocidade é de 30 km por hora. De 30 km por hora. Ok. Ele diz que a velocidade de arrasto, ele disse que era V. Determine V. Vamos lá, a velocidade também, a própria dele é a mesma, né? A velocidade própria dele está dizendo que é a mesma. Tem a velocidade relativa de mesmo módulo. Então, o que acontece? Velocidade relativa, vou botar 1 e 2.
velocidade relativa para 1. Velocidade relativa para 1. Vai ser a velocidade própria, que está dizendo que é a mesma, né? Que eu vou chamar de x, mais, vou botar VP, né? Mais, não, aqui ele está descendo, ele está subindo o rio, menos a velocidade de correnteza, que é V. Logo, isso aqui, como a relativa é 16, né? Eu vou ter VP menos V igual a 16. Ok. Velocidade relativa é a própria menos a de arrasto. No 2, eu tenho velocidade relativa, 2, né? Vou botar aqui 1, 2. Vai ser a própria que é a mesma, que ele disse na questão que as velocidades próprias são as mesmas, né? A velocidade relativa ao rio menos a velocidade de arrasto. Logo, o que é que eu vou ter? VP menos V. Menos não, é mais, né? Ele está agora descendo o rio. É mais. É mais, ele está descendo o rio. É igual a 30. É igual a 30. A relativa a 2 é 30. Beleza. E agora, o que é que eu tenho? Duas equações e duas incógnitas. Estou procurando uma caneta azul. Azul caneta. Caneta azul. Está marcada com a minha letra. Então, ó, eu vou subtrair. Na verdade, eu vou somar. VP mais VP, 2VP. 2VP. Menos V mais V é 0. 16 mais 30, 46. Logo, fração desse 2 dividindo, eu tenho que VP é 46 dividido por 2. VP é igual a 23. 46 dividido por 2, 23. Então, a velocidade própria dele é 23. Só que eu não quero a própria, eu quero a da correnteza. Então, eu escolho uma das duas equações e substituo. Vou substituir na segunda, né? Vou botar lá em cima. Então, substituindo na segunda, o que é que eu vou ter? VP, que é 23, mais V, que é o que eu quero, é igual a 30. Passando 23 para o outro lado, está somando, vai subtraindo, 30 menos 23 é igual a 7 km por hora. Logo, a velocidade da correnteza nessa questão é de 7 km por hora. Então, tranquilo, nessa teoria. Daqui a pouco eu volto com as questões de movimento relativo, que é a relatividade galileana, e de movimento circular. Beleza? Valeu, tamo junto aí. Primeiro período de agronomia. Fiquem ligados nas aulas. Não desistam nunca.